Terceiro ponto, na versão A Mensagem, é uma versão bíblica. Eugênio Peterson, a traduzir, ele usa um termo que eu gosto muito. Quando diz assim, seja corajoso, ser forte e corajoso. Eugênio Peterson usa o termo aqui, anime-se, estar animado. Só que geralmente a gente atribui o ânimo a uma questão emocional, a uma disposição do espírito. Mas o ânimo é também de uma maneira que você vê as coisas e como você recebe aquilo que é exterior. Eu queria pensar nisso com você. Deus traz essa palavra no verso 6. Diz assim, seja corajoso, anime-se. E esse é justamente o terceiro ponto. Mantenha o ânimo e o empenho diante dos desafios. Se você quer uma orientação para a tua vida, tenha um plano, tenha uma autoridade que você presta conta, mas tenha também ânimo, mantenha o ânimo e o empenho. O termo ânimo, disposição do espírito, demonstrar entusiasmo, otimismo e positividade, mesmo diante de desafios e adversidades. Na realidade, não é apenas algo emocional, mas é a atitude que você tem em relação àquilo. Pode ser que o teu coração está pesado em fazer algo, porque nem tudo que a gente faz querendo fazer. A gente faz porque precisa fazer. A gente faz coisas porque a gente sabe que é o certo. E às vezes dentro da gente, a gente não está com a melhor condição emocional. Mas o ânimo envolve a atitude que você faz daquilo. Como você age em relação àquela situação. Por isso que eu coloquei o termo empenho junto. Mantenha o ânimo e o empenho. Porque para mim eles se relacionam. Porque o ânimo tem essa ideia emocional. Mas ele também é visto de forma com aquilo que você faz. Com a energia que você tem em relação a algo. Já viu aquilo do barriga para dentro, peito para fora? É quando você fala assim, vamos começar o culto. Você pode se colocar de pé, o cara levanta assim. Ele levanta por etapa, né? Parece até um boneco de posto. Até ser cheio. E às vezes você tem que mostrar para você. Vamos colocar de pé? Eu gosto de pular, não sei se já perceberam. Vamos colocar de pé, eu levanto. Estou pronto, vamos lá. Eu preciso de ânimo, mas eu preciso mostrar o ânimo. É ter um empenho. E às vezes acontece isso na nossa casa. A mulher fala assim, precisa resolver isso, o marido. Daqui a pouco eu vou. Já dá encrenca em casa. Já dá encrenca. Porque se ele pelo menos levanta e fala assim, eu já vou ver, o que é? Pode ser que ele nem faça. Mas se ele já falar, eu vou ver, já muda. Porque não é só o ânimo, ele está mostrando que ele tem empenho em relação àquilo. E é justamente o que a Bíblia diz, anime-se. Porque Deus traz uma palavra para Josué se animar. Porque ele sabia exatamente que às vezes o desânimo chega. Nós temos essa dificuldade. Eu estou fazendo obra em casa. E eu que estou fazendo mesmo. E eu estou fazendo o forro da sala. Coloquei lá, comecei a amassar. Fiquei ontem o dia todo. Achei que eu ia fazer outras coisas. O dia todo, sobe e desce a escada. Aí quando deu 5 horas da tarde, eu falei assim, eu vou andar de bicicleta agora. Mas depois de subir, sim, eu preciso fazer agora. Porque se eu parar, eu não faço depois. Tem que ser agora, antes do jogo do Flamengo. Uma lástima, mas tudo bem. E fui. Se você espera só o ânimo, bota aqui para mim de novo. Se você espera só ter ânimo e você não tiver a atitude, o empenho, ponto 3, o slide, isso. Se você esperar só ter o ânimo e se você não tiver o empenho, pode ser que você não faça algumas coisas. Você vai ficar lá e precisa alinhar dentro de você algumas coisas. O empenho fala de comprometimento, de melhoria,
contínua, uma dedicação a essa melhoria, persistência, são atitudes que a gente precisa ter. Mas às vezes você pode estar com a tua autoestima baixa e você não consegue desenvolver isso. Ou às vezes você tem uma ideia de vítima de tudo e você não se ergue. Com todo mundo é mais fácil. Para ele acontece, para mim é sempre mais difícil. A gente tem uma ideia que para os outros sempre é mais fácil, mas a gente não sabe o que ele fez para estar onde ele está. O brasileiro tem isso. Uma pessoa alcançou sucesso, a gente já logo pensa assim: ele recebeu uma herança, ele fez alguma coisa, ou ele defraudou alguém, ou ele é corrupto. A gente não acredita na força do trabalho. É estranho. Eu me lembro disso, que eu vi uma palestra, pastor Ebenezer Bittencourt, ele fala sobre isso. Ele disse que ele ficou estudando nos Estados Unidos há algum tempo. Ele disse que lá, quando alguém é bem sucedido, geralmente eles levam essa pessoa para dar palestra na faculdade, para dizer, porque eles querem saber qual foi o trabalho dessa pessoa, para que ele possa inspirar outras pessoas. Só que na nossa mente é o seguinte: alguém bem sucedido, esse cara é um pilantra, ele não vai falar tudo, ele vai segurar, porque as coisas que ele fez são coisas que não podem ser trazidas para a luz. Entende? Às vezes a gente tem esse coração e a gente esquece que o ânimo e o empenho andam juntos, e que se alguém alcançou algo, é porque ele se dedicou para isso. Teve um preço que ele pagou. Seguir com ânimo traz Jesus para perto da gente. Seguir com empenho traz Deus para alinhar com você no teu negócio, na tua vida, no teu casamento. Se dispor no coração, Deus está junto. Quarto ponto, capítulo 2, verso 1, esse eu vou ler, porque a gente não leu esse texto. Diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Olha que texto interessante. Eles enviam um espia, para quê? Para que eles pudessem ver a terra e traçar as estratégias. O quarto ponto fala sobre isso, sobre se preparar antecipadamente. A gente precisa olhar as coisas e se preparar de antemão. Tem pessoas que esperam as coisas acontecer, esperam o problema surgir e eles não pensaram no problema. A gente trabalhou com muita programação de igreja, que envolviam muitas pessoas, 600, 700 pessoas. E a gente planeja de antemão. Então você vai para um sítio, que às vezes dá 60 quilômetros. Tinha um hotel fazenda lá em Ji-Paraná. O pastor Gerson teve em Ji-Paraná. Hotel fazenda lindo, mas era distante. Então você tinha que levar já tudo, porque não dava para ficar indo e voltando. Então você tem que se planejar. Eram 600 jovens, imagina. Agora eu preciso de um Dorflex, aí vou lá comprar, porque a gente já tinha que ir com tudo pronto. Planejar antecipadamente. Eu sei que não é nosso costume, o brasileiro tem o costume de deixar a vida levar, a vida leva eu, a gente vai dando jeito no meio do caminho. Mas aqueles que estão se antecipando, eles têm oportunidades maiores. Você já olhou, jovem, adolescente, o que o mercado de profissões está te orientando para os próximos 10 anos? Há profissões que estão se encerrando. Esses dias eu vi uma muito simples, do jornalismo aéreo. Está acabando, porque agora tem o drone. O drone faz isso. A pessoa não precisa mais alugar um helicóptero para poder ficar ali em cima do movimento. Tem os drones e eles vão fazer a imagem. Não tem piloto, não tem copiloto, não precisa ficar falando com o aeroporto, essas coisas todas. Não precisa do câmera lá em cima. Mudou, e tem outras, né? Algumas não vão
precisar de pessoas, mas a gente precisa se preparar antecipadamente. O que o mercado pede para você. Tem um senhor, o apelido dele é Passarinho, lá em Porto Velho. Eu, de vez em quando errava, eu sempre chamava ele de Canarinho. Até um dia que ele parou assim: pastor, é porque é passarinho. Eu falei: ah, tá bom, meu irmão, desculpa. Seu canarinho, ou melhor, seu passarinho. Ele disse que ele tem uma oficina mecânica, uma grande oficina em Porto Velho. Ele disse que teve um tempo que ele estava trabalhando numa área e surgiu a oportunidade dele ser mecânico dentro da empresa, era da Ford na época. E ele foi fazer o curso. E ele se destacou no curso, e era na época que estava começando ainda, ia ser lançado as injeções eletrônicas. E como ele se destacou, as pessoas ofereceram para os mecânicos, quem tinha passado no curso, de fazer injeção eletrônica. E ninguém quis, porque não tinha muitos carros ainda de injeção eletrônica. Mas ele aceitou. E quando ele foi fazer, ele era o cara bam de injeção eletrônica, enquanto tinha poucos carros ainda com injeção eletrônica. Depois a demanda aumentou, e as pessoas não conseguiam se atualizar à luz da demanda. Mas ele conseguiu porque ele se antecipou. Outras áreas, o que é na tua vida, o que é na tua empresa, no teu casamento, o que você pode se antecipar. Esses dias aconteceu um negócio muito doido. Eu tirei uma semana de férias. Não as férias que foram doidas, mas foi a primeira férias que a gente tirou sem o Aleph. Muito estranho. No início foi estranho demais, esquisito. Fiquei uns 2 dias assim, tentando me ajustar, porque toda a programação a gente fazia em cima dos filhos. Do filho, né? Só tinha um. Do filho. E de repente mudou. Eu falei assim, eu fiquei 2 dias me organizando. Aí falei com ele, ele falou assim, que em 1 hora eu já estava light. 1 hora ele já estava bem. Mas toda a nossa vida, a gente se organiza. Aí eu falei com a Verlane, que bom que a gente está aqui hoje, a gente já tem que começar a se organizar para viver sem o filho. Porque tem gente que não se organiza. Quando acontece, dá depressão, dá problemas conjugais, porque a gente não aprendeu a lidar com isso antes. A gente não pensou, nem preparado na nossa mente de conhecimento a gente tem. E é o desafio que nós temos. Um exemplo prático da vida aqui, triste também, mas que a gente precisa perceber. E para encerrar, aleluia. Josué capítulo 1, versos 7 e 8, fala de algo. Eu não estou lendo todo o texto, porque a gente já leu no início. Ele apresenta aqui 2 vezes, ele repete 2 vezes assim: fazer segundo a lei, falar deste livro. Fazer segundo a lei e falar deste livro. O texto repete isso: faça segundo a lei e faça segundo o que o livro orienta. O 4º ponto é: se a gente quer ter sucesso, alcançar nossos objetivos, a gente precisa seguir as orientações de Deus. Porque não adianta você alcançar o sucesso de uma forma errada. Ser o melhor no que você faz, naquilo que Deus não aprova. Você realizar algo extraordinário, sem que a tua família esteja junto no final contigo. Fazer coisas e ser bem-sucedido, sem que você tenha as pessoas mais importantes do seu lado. Entende que a gente precisa seguir a orientação de Deus? Moisés deu orientações claras e escritas aos seus liderados. Êxodo capítulo 17 fala isso. Mas a Bíblia traz orientações para Josué e a Bíblia traz orientações para nós. Eu sei que é um grande desafio. A nossa vida não é linear. Há pessoas aqui com diversas áreas. Há pessoas que estão recomeçando a família, há pessoas que estão recomeçando uma queda financeira, há pessoas que estão começando a vida, há pessoas que estão alinhando a sua vida hoje. Ela já estava, mas estava desalinhado.
Na realidade, a Bíblia não está olhando para trás e querendo simplesmente nos julgar nas escolhas ou nas coisas que aconteceram sobre nós. Mas se a gente hoje parar e começar a seguir as suas orientações, o que Deus diz é que nós seremos bem-sucedidos. As orientações é para que a gente alcance os objetivos. A lei de Deus prospera o nosso coração. A lei de Deus traz uma visão nova e diferente. Chamar o ministério de louvor, estarmos juntos aqui. A lei, ela traz algo que muda a nossa história, que muda a nossa vida. Bispo JB, no livro Metanoia, ele usa um termo ali que eu gravei, que foi muito didático e fácil. Ele diz assim: prosperidade, riqueza é algo externo. Riqueza é algo externo. Prosperidade é algo dentro de nós. Prosperidade está dentro de você. É a tua saúde emocional, física, é a maneira que você vê, é a alegria, é a paz. Riqueza é algo externo, que faz parte da prosperidade de Deus, mas que na realidade não é algo tão tangível quanto aquilo que está dentro de você. Eu acho que o que está dentro de você é mais tangível do que o que está do lado de fora. Mas tem pessoas que vivem pelo lado de fora, ao invés de viverem por aquilo que é dentro. As orientações de Deus são sim para que você possa ter sucesso na tua vida e alcance coisas. Mas as orientações de Deus, prioritariamente, é para que você seja alguém nele. Para que dentro de você tenha a plenitude de Deus. Para que dentro do teu coração você possa viver a plenitude, a paz, a felicidade. As orientações de Deus fazem que alcancemos sucesso, mas que nós sejamos o sucesso. Em nós, plenos, alegres, felizes, com paz, com alegria, com vida plena, com pessoas que nos cercam. É você chegar na sua casa e falar que a sua casa não é apenas um lugar de abrigo e uma moradia, mas é um lar. Entende que é diferente? Não é apenas onde você se abriga, onde você pode ser cuidado, mas é um lugar que tem significado para o teu coração, porque aquele lugar é um lugar de paz, de vida. A nossa percepção como igreja, como pastor, é que as orientações da Bíblia podem nos conduzir a esses objetivos, a esse sucesso. Não que você não tenha uma capacidade de alcançar, mas a Bíblia tem um Deus que sabe tanto o passado quanto o futuro, e que Ele pode te caminhar, ou te direcionar, te encaminhar, para que você alcance isso de forma melhor, em paz, tranquila, para que o sucesso seja realmente um sucesso, e não apenas você ter coisas, mas no final você não tem significado na tua história, teu casamento está difícil, momentos que você pode usufruir, não tem alegria nem paz. Há pessoas que podem recomeçar isso, podem recomeçar agora mesmo, trazendo isso dentro de si, buscando em Deus essa paz e essa vida. E Deus tem isso para você, Deus tem isso para tua casa, Deus tem isso para tua família. Ele quer que você tenha uma identidade, você saiba quem você é, que você saiba que você é filho, e que como filho de Deus você tem e desfruta do cuidado de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, que Ele está presente, quer estar presente contigo em todo tempo, ajudando em todo tempo. Ele tem orientações, mas Ele não quer apenas dizer para você, faça isso. Ele é um Pai que caminha conosco, é um Pai que está conosco em todo tempo. Eu sei que às vezes para as pessoas dizem assim, a religião é um ópio, está apenas querendo te enganar, está te criando uma dependência. Mas o que o cristianismo ensina é que nós, ao estarmos com Deus, nós temos um Pai que caminha conosco. Ele não quer simplesmente nos fazer robozinhos, soldados de chumbo que coloca e ele tem que ficar ali. Ele quer nos fazer filhos, e como filhos Ele caminha conosco e nos conduz àquilo que traz resultados positivos sobre nossa casa e nossa família. Ele quer que você alcance o máximo,
da melhor maneira possível.